Sem sombra de dúvida, um dos maiores questionamentos hoje sobre a CPMI dos atos antidemocráticos é: ela será imparcial? Afinal de contas, a CPI ela é um ato da minoria, da oposição. A CPI ela é feita, em regra, contra o governo e não a favor do governo. Poderia essa CPI estar viciada, em especial pelo nome da relatora designada? Há um questionamento feito sobre esse assunto. Quem fez esse questionamento foi um deputado federal, o Luiz Lima, e ele trouxe aqui alguns pontos de reflexão. Ele fez uma postagem do Bulgás, que é vice-líder do governo Lula no Congresso. Ele fez o seguinte: a Elisiane Gama escreveu no Twitter dela: acabo de receber uma das maiores missões da minha vida política, relatora da CPMI, para investigar um dos atos mais terríveis da história do Brasil. Aí, o Bulgás, que é esse vice-líder do governo PT, ele escreveu em resposta a ela: seu trabalho é impedir que as versões golpistas prevaleçam. E nisso pode contar com a nossa colaboração. Bom trabalho. Isso é nitidamente ir contra a função de uma relatora que, ao assumir esse papel, incumbe para si o papel de imparcialidade. Lembrando que a Elisiane Gama é vinculada ao Flávio Dino, enquanto governador do Maranhão e agora ministra da Justiça. Então, há muito questionamento sobre a parcialidade da parlamentar, da relatora, que é a Elisiane Gama, que é apoiadora do governo Lula. E assim, essa fala do Bulgás falou: a sua missão é impedir a narrativa da oposição. Ou seja, tem algo estranho nisso aí, né? O deputado federal Luiz Lima escreveu aqui: missão dada é missão cumprida, senadora Elisiane Gama. E continuou aqui ainda: só nos resta esperar respeito e isenção total no relatório da CPMI dos atos de 8 de janeiro, que terá como relatora a senadora Elisiane Gama. Vamos confiar que os laços estreitos com Flávio Dino não sejam só uma forma que o governo achou de colocar no papel o que o ministro vem afirmando nos últimos meses, ou seja, vai só colocar no relatório tudo aquilo que o Dino e o Lula pediram. Reitero, todos os culpados, não importa quem seja, devem ser de forma firme punidos, mas sem viés e ingerência das alas que já emitiram veredito prévio. Enfim, né? Um tanto quanto difícil acreditar nisso, mas ainda sou otimista. Para mim, na minha visão, a esperança é a última que morre. Bora falar de eleições em 2026? Foi feita uma pesquisa no ranking dos políticos. E como você acha que seria a aprovação? Eu vou citar alguns nomes: Tarcísio, Michele, Romeu Zema, Flávio Bolsonaro, Ratinho Júnior. Como você acha que seria uma possível eleição com esses nomes? Quem você acha que representaria a direita no Brasil? Pois é, essa pesquisa foi feita pelo ranking dos políticos e diz o seguinte: quem vai substituir Bolsonaro se ele ficar inelegível? É para você. Caso Bolsonaro não possa se candidatar, quem você acredita que surgiria para ocupar o espaço? Comenta aí. Aí o pessoal veio e fez a votação. Tarcísio de Freitas, 25%. Michele Bolsonaro, 14%. Romeu Zema, 9,3%. Flávio Bolsonaro, com 8%. Ratinho Júnior, com 6,8%. Não sabe ou não opinou, 22%. E não votaria em ninguém, 13%. Enfim, a gente vê ainda que o nome de Tarcísio é disparado, né? Mas o que chamou atenção aqui, o que foi uma surpresa até no mundo político, é a Michele Bolsonaro com uma projeção tão grande. E nisso, o PT já mira contra Michele Bolsonaro, querendo a sua inelegibilidade. Tanto é que ela foi colocada agora
uma investigação no grupo que ela tomava conta, que é o Pátria Voluntária. Então, eles querem achar irregularidades. No final das contas, a gente sabe que é buscar pelo em ovo. É isso que eles buscam, tá? Então, pode ser que essa inelegibilidade se estenda também a Michele Bolsonaro. O próprio PL já fez afirmações nesse sentido. Bora fazer uma outra análise aqui de uma matéria do Estadão. Tribunal de Justiça de Minas Gerais aposentou compulsoriamente a juíza bolsonarista que criticou ministros do STF e isolamento social. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, decidiu aposentar compulsoriamente a juíza Ludmila Lins Grilo, da Vara Criminal da Infância e Juventude de Unai, Minas Gerais. A magistrada ficou conhecida por publicar vídeos contra normas de isolamento social e na pandemia de Covid-19. Ela também fez críticas públicas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou derrubar os perfis da juíza nas redes sociais. Então, resumindo, qual o grande crime da juíza Ludmila? Criticar ministros do STF. E aqui eu não vou entrar no mérito da punição em si como aplicação de medida sancionatória, ou seja, o que foi a punição. Porque eu sou contrário à punição de um juiz ser aposentadoria. Mas no caso dela, eu sou contrário a ela ser punida por liberar, por falar a sua opinião sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. Afinal, ministros do Supremo Tribunal Federal tecem críticas a juízes o tempo todo. Ou eles podem e os demais não. Então, isso é muito grave. E a pena, como um todo, chega a ser absurda, porque olha só, é isso aqui. Olha esse caso que aconteceu dia 24 de maio, 2 dias atrás. Juiz acusado de abuso, eu não vou falar essa palavra aqui, e depois upro, que você sabe que o YouTube derruba, é punido com aposentadoria compulsória em São Paulo. Então você vê que para nível de juízes, a mesma pena de um juiz que abusa de mulheres, 3 mulheres foram abusadas por um juiz e tiveram aposentadoria. Uma juíza critica o STF e é condenada à mesma pena. Novamente, não vou entrar no mérito da quantificação da pena, o que é um absurdo a aposentadoria ser uma pena para juiz. Mas enfim, o que me causa espanto aqui é entrar no mesmo patamar um abusador de mulheres e alguém que critica o STF. Enfim, é grave, é muito grave. Bora trazer outra matéria para vocês aqui, Terra Brasil Notícias. Felipe Neto é condenado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e terá que indenizar mulher que foi exposta e atacada pelo influenciador. Vamos lá, deixa eu explicar esse caso aqui para vocês entenderem um pouco mais. O Felipe Neto fez uma publicação, uma story, da época ainda sobre a pandemia. E uma seguidora ou alguém que viu o post dele foi lá e mandou um direct para ele, ou seja, no privado dele, só para ele ver, dizendo que não concordava com o que ele falou e que discordava do ponto de vista dele. Ele tirou print da resposta que estava no privado dele, fez uma publicação dizendo que aquela era a visão e ofendeu ela e deu o link do Instagram dela para todo mundo que é seguidor dele, que à época eram 11 milhões de seguidores, fosse lá e ofendesse ela e xingasse ela. Então, ela ganhou em primeira instância. Se eu não me engano, R$40 mil foi a condenação em primeira instância. O que, olhando a nível de Felipe Neto, não é nada. Aí, foi para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça derrubou para R$5 mil. Ele foi condenado, mas o valor foi R$5 mil. Você tem que entender que no direito brasileiro, o dano moral ele tem uma dupla função, pedagógica e sancionatória. Pedagógica, para que ele possa mostrar para aquele infrator que ele não deve fazer aquilo. Mas o valor de R$5 mil para Felipe Neto não vai influenciar em nada. Então, é por isso que às vezes você vê indenizações, por exemplo, maiores, outras menores, porque tem um caráter pedagógico. O Tribunal de Justiça não entendeu e ele vem tentando pacificar aqui num valor base, que em casos semelhantes eram R$5 mil. Então,
Foi R$ 5.000 a condenação de Felipe Neto. O que nos leva a, entrar em alguns pontos. Não é a primeira e nem a última condenação do Felipe Neto. Assim acho. Felipe Neto hoje, que é um influenciador gigante das redes sociais, tem muito seguidor, ele foi nomeado como membro do conselho que vai regular as redes sociais no Brasil. Mas não é meio incoerente alguém que usa as redes sociais com ataques, com embates assim graves? Ele mesmo já foi condenado a indenizar um membro do IBAMA porque teceu críticas ali muito graves a ele, falando que ele batia nos pais, né, entre outras coisas. Então, assim, é grave a gente ver que as redes sociais hoje se tornou uma rinha, uma rixa mesmo, e o cara que faz parte dessa rinha, igual ele e André Janones, fazem parte da turma que dizem que querem regulamentar as redes sociais, né? Aí é um tanto quanto complicado. Bora lá, mais uma matéria para vocês. A Sônia Guajajara é ministra do Lula, tá? Ministra dos povos indígenas. E ela tá frustradinha, gente, frustrada com o Lula sobre a MP que afeta a demarcação das terras indígenas. Tanto é que foi aprovado na Câmara dos Deputados o marco do início das terras indígenas, né, das demarcações, que diz que quem já estava na terra antes de 1988 vai ter direito à demarcação. Quem entrou e invadiu terras depois, mesmo indígenas, esses não vão ter direito à demarcação. E aí a Sônia Guajajara, por causa de uma MP também que afetou a demarcação de terras, tirou o Ministério dos Povos Indígenas de dentro do Ministério do Meio Ambiente ali, ela está revoltada com o Lula. O que está difícil desse pessoal entender é que o PT só protege o PT. E nem isso. Esse tempo fora do poder foi suficiente para bagunçar a cabecinha deles. E nem eles estão se entendendo mais. Já estão partindo para cima. A base do PT votou contra Lula. Um xinga o outro briga o outro. O Janones já está pulando fora do barco e vai descer atirando. Vocês sabem disso. Então, assim, é questão de tempo até todo mundo pular fora do barco petista e eles vão ficar sozinhos. O MBL, que ajudou o Lula, ajudou o PT, já pulou fora do barco do PT. Não é isso? Pois bem, então a grande questão é essa. Mas assim, o pessoal vai entender que Lula não é bem aquilo que eles esperavam. Foi feita uma crítica aqui pelo Alexandre de Freitas, ele que é do Partido Novo. Esquerda é isso, transforma as minorias em mascote, discurso e massa de manobra. E é isso que eles fazem. Eles usam esse discurso do racismo, do LGBTQIA+, dos povos indígenas, das pessoas com deficiência. E eu senti na pele, tá? Por quê? Porque eu já fui um cara que entrou nessa bandeira na luta pelas pessoas idosas e pelas pessoas com deficiência. E eu batalhei muito, eu lutei, até que uma hora eu entendi, cara, é só narrativa, é só balela. Esse povo não tá aí para ajudar ninguém, eles só estão pensando no umbigo deles. E é isso. Então, o grande fato é isso. Eles usam isso como massa de manobra e realmente o Alexandre Freitas falou certo. Transformam isso em mascote para eles poderem continuar se manter no poder. Então toda essa narrativa de meio ambiente, de povos indígenas, de pessoas com deficiência, de racismo, que são pautas importantíssimas, eles transformam em narrativa. Não fazem nada, criam narrativas e tentam dominar o assunto, mas sem efetivamente fazer nada. E aí, a Sônia Guajajara já está sentindo na pele quem é o governo Lula, certo? Obrigado por ter ficado até o final. Que Deus te abençoe muito no domingo que já está chegando aí, no sabadão que já está chegando aí, né? E no final de semana que está chegando. E possa abençoar muito para que amanhã a gente esteja aqui trazendo mais conteúdo de relevância para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.